Então pessoal, venho aqui com mais um vídeo para vocês. É um vídeo bastante importante, da minha opinião, porque tudo o que eu vou deixar aqui é um youtuber que expôs esta notícia, este caso. Ele próprio fez uma denúncia e então eu vou deixar aqui algumas imagens do vídeo que ele postou. E depois na caixa de descrição eu vou deixar o link do vídeo, do tema que ele está a abordar, do tema que ele fala e de todos os problemas que existem ainda, que têm que ser, digamos, resolvidos, têm que ser denunciados. Então, este vídeo foi feito e publicado pelo Ufelca. E é um vídeo bastante importante para os pais, para os responsáveis dos jovens, adolescentes, crianças de 12 anos que gostam muito de estar a fazer vídeos para as redes sociais. Mas isto é um alerta para todos os responsáveis por estas crianças. Portanto, então eu vou deixar aqui algumas imagens e vou comentando pouco, porque o vídeo é muito grande, eu tive que cortar algumas partes e eu quero ser breve e não quero que o vídeo fique muito longo, porque já vai ficar longo, portanto, então eu vou deixar aqui para vocês acompanharem. Deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar, mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Quando você começa o seu dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia isso é muito importante, isso é muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque exato. Meu dia na escola, tipo assim, já começa com o pé esquerdo já. Eu durmo na escola. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. Escola complica a vida do empreendedor. A escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vão precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha do celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultados. Fala, meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. Peraí, a pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento? Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda por afiliado? O poder da força de vontade? Porra, de quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão, caralho. Se você não tem o melhor iPhone pra gravar, cara, dá um jeito. Resolve, entende? O que mais existe é a gente mimizenta que dá desculpa pelo exatamente, fracasso que a pessoa tem. Ninguém tem culpa Ele pelo justifica. seu fracasso, Sim, somente você. Então se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que é servente de pedreiro, seu pai era servente de pedreiro, seu avô era servente de pedreiro e seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem que mandou nascer no Morro do Papagaio? O que é melhor, eu reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente, faça. exatamente. Entende? Então, esse que é o ponto. E independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no Mercado Livre. Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não. Com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisas de Satã, tipo marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chegar a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara, porque ele tem um chapéuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá.
Caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia, sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Não, você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Não, eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativo. Paciente afogando o próprio sangue. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, o... Aristóteles. É, Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar, Aristóteles, não vou. Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. Filosofia não vai ajudar em nada na vida, cara. Ai, que vontade de enfiar uma crítica da razão pura no meu cu. Sabe o que é complicado esse vídeo, cara? É que eu não posso nem ficar puto porque ele é uma criança. O cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na Toca do Coelho. Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Vou oferecer trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva. Não é só sobre os trechos. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram. Teve processos para remover a guarda e separar a mãe da Bel. Foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Tanto o material quanto a exposição. As críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A culpa que ela sentiu, o trauma, em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo... Criança pede pra comer terra, porra. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Então, gente, deixei aqui algumas imagens. E quero dizer que o que me chocou nesta primeira parte, digamos assim, foi estes jovens estarem a dizer ao caso que para ter um iPhone têm que, digamos, de eu entender que têm que fazer qualquer coisa para ter um iPhone. Que não é desculpa, porque não ter um iPhone, que tipo... quase estão a dizer ao caso que não interessa o que é que vocês vão fazer para conseguir atingir aquele objetivo. O que eu quero dizer aqui é que assim, se a pessoa não tem condições para comprar um iPhone, quase estão a dizer assim, olha, vou roubar, pronto. Isto é a solução, é o exemplo que estes jovens adolescentes estão a dar às crianças que estão em casa a assistir. Agora, em relação a estar a dizer que a frustração ninguém tem culpa, isso é sinal que eles são imaturos, são egoístas, são pessoas que estão a ser educadas e estão a ser demasiado, como é que eu ia dizer, gananciosos para ganhar dinheiro, egoístas que não pensam no próximo, não pensa no esforço, digamos, dos pais para lhes dar aquilo que é importante, seja comida, casa, roupa, até mesmo os iPhones. Tudo isso tem que haver esforço de trabalho, não é fazer qualquer coisa para ter, ou é uma desculpa, não.
A realidade da vida é aquela pessoa que se esforça, aquela pessoa que trabalha, que nem sempre consegue atingir os seus objetivos, porque tem que definir prioridades daquilo que é mais importante ou aquilo que é mais urgente na sua vida, e haver essa situação de decisão de definir prioridades, isso não é vergonha, não tem que se ter vergonha disso. Isso sim é a realidade dos nossos dias. Então eles estão quase a dizer que se uma pessoa não tem uma casa, que quase basta estalar os dedos, que consegue de qualquer jeito, mas não diz como é que consegue, gente. É um exemplo que nota-se bem que esta juventude é imatura. É imatura, não tem noção das coisas que estão a dizer e estão a aliciar e ostentar outros jovens para serem assim. Para serem assim. Não reclame, resolva. Isso para mim não é nada. Isso nem é exemplo nenhum. Exemplo para mim é aquela pessoa que, digamos, é séria, é honesta, faz o seu trabalho, tem as suas dificuldades diárias e tem o essencial e consegue ter aquilo que é preciso. Não é vergonha a pessoa sentir-se frustrada, não é vergonha a pessoa não ter, é vergonha sim roubar, ser egoísta, ser ganancioso e estar a aliciar outras pessoas para ter coisas de grande valor. Isso é vergonhoso. Criar uma sociedade, que são estes jovens que estão agora, digamos, a aparecer aqui nas redes sociais e estão a alimentar para que outros jovens sejam assim ou pensem assim como eles. Isso sim, é vergonhoso, porque um dia no futuro eles não vão dar valor, ou digamos, eles agora têm coisas muito grandes, de grande alto valor, mas um dia mais tarde, que se algum dia tiverem uma coisa que seja de um valor mais baixo, ou seja, eles aí é que vão sofrer porque é que eu cheguei até aqui? Porque é que eu tenho agora estas coisas de pouco valor? Porque foram habituados a ter do bom e do melhor. E uma pessoa, para dar valor ao bom e do melhor, tem que começar do pouco para médio e para muito. É assim, a gente tem que agradecer por tudo que a gente tem, seja do pouco para o muito. Se as pessoas não são gratas pelo pouco, também não podem ser gratas pelo muito, gente. Portanto, isto é uma falta de imaturidade que esta juventude tem. Isto choca-me. Falando também do caso da Bel, eu por acaso assisti todo esse aparato na altura, quando começaram a dizer que os pais que faziam certos vídeos contra, digamos, a vontade da menina, que há certas imagens que mostram que a menina tem um certo desconforto e é quase, demonstra que ela não está à vontade, parece que está obrigada, de certa forma, em dizer certas falas, e fazer certos vídeos. Nota-se que ela, digamos que está ali um pouco forçada. Nos vídeos é isto que mostra, mas pronto, isto foi um caso que foi muito mediático, foi falado, foi investigado. E pronto, é alguns exemplos, então agora vou-vos deixar mais imagens para vocês poderem assistir. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Oxi! Quê?
É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro, e as crianças tudo chipando, tendo crush, mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Tá com muita fome, não. Eu já fui comendo hoje mesmo. Obrigada, negra. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Eu perdi a visada. Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô, imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vai com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando: vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e tenho 14. Vocês vão fazer 15 quando, vocês? Primeiro de dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então tu só faz 15 anos que vem. E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo? É, né? É. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor pra mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem pra ver a realidade e serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila, ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida e vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa tão... Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é... Isso? É. Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você: enquanto ela dança, pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto pra um público.
17 anos, a Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios, com pós-operatório enquanto ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. Bota. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você tava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam para limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico, tudo pelo número. Um dos piores casos de adultização, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Dá pra se dizer assim, a criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, pra culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear para resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia. Mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram para vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse momento tinha 14 anos. Pensar em como que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de pedófilos que pediam para quem administrava o que quisessem desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como do ADM, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram para toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram, com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas para essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional, que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma para uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre isso. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem
da nossa família irresponsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna o predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso... Então, gente, estas imagens são fortes. São casos que realmente está a acontecer. Choca-me profundamente é pessoas adultas a aproveitar dos seus filhos para ganhar dinheiro, a expor os seus filhos como se fosse um objeto. Mas não vou alongar muito mais, vocês viram aquilo que foi relatado. E depois também adultos criarem turminhas de jovens para fazer vídeos, de expô-los. E eu pergunto aí, eu deixei aqui algumas notas que eu acho que isto realmente é grave, é sério, porque são crianças de 12 anos, ok? Adolescentes, menores de idade, e depois são danças, imagens exibidas com danças muito sexualizadas ou sexys, como vocês queiram chamar, danças impróprias para a idade deles. Depois estes jovens acabam por engravidar e são menores de idade. Depois utilizam roupas impróprias, justas, biquínis, enfim, gente, são turmas, digamos, formadas por estes adultos responsáveis para ganhar dinheiro, monetização nas redes sociais. Isto é uma fonte de comercializar, digamos, um produto. É aquilo que eu acho. Ponto. Os responsáveis nisto, para mim, é os pais que deixaram os filhos à mercê das redes sociais ou que fez um contrato com estes que querem fazer turmas de jovens. Os adultos que assistem estes vídeos são responsáveis, sim, são cúmplices. As redes sociais acabam também por ser cúmplices porque aceitam este tipo de conteúdo, ok? E depois, quem é responsável é aqueles que criam este conteúdo, incentivam, ostentam, aliciam, enfim, que, digamos, motivam a estes jovens a fazer este tipo de vídeos para ganhar dinheiro e monetizar as suas redes sociais e serem conhecidos, gente. É aquilo que está a acontecer. Pronto. Dou desde já os meus parabéns, porque houve algum adulto que teve coragem para fazer este caso, digamos, ser investigado, fez uma denúncia e expôs tudo aquilo que acha que não deveria ser exposto com estas idades, não é? E está muito bem conseguido. Este vídeo que ele tem do início ao fim está muito bem conseguido, foi muito bem feito. Portanto, eu recomendo imenso que vocês consigam assistir o vídeo do início ao fim. Eu, claro, aqui só coloquei algumas partes, porque o vídeo é muito longo, mas acredito eu que vocês vão tirar um pouquinho de tempo para prestarem atenção, ok? Que é um assunto sério, gente. Por isso, ele fez queixa, fez uma denúncia, e toda a gente que assiste estes tipos de vídeos destes adolescentes a exibir o corpo, a exibir as danças, a exibir as suas roupas, estas danças impróprias, estas posições impróprias, álcool, como vocês viram ali, são toda a gente cúmplice. É toda a gente cúmplice, ok? Pronto. E eu pergunto, a educação, ao criar estes jovens para o futuro, assim, ficam traumas, problemas na vida adulta que não sabem resolver, não sabem lidar depois futuramente. Porque estes jovens acabam por ser criados nestes ambientes.
depois futuramente não conseguem resolver, sentem-se frustrados, são jovens tristes porque não têm apoio, não têm carinho das pessoas familiares próximas, não têm conselhos de dizer não, de dizer que sim. Estão a entender? Pronto, isso faz tudo parte de um ser humano, da educação de uma criança até ser jovem, a ser adolescente, até à idade adulta. Tudo faz parte. Portanto, aqui há muita liberdade. São crianças jovens, menores, quem aqui educa, ok? Pronto. Responsável das turmas só dá coisas grandes, telemóveis, roupas, alicia, ostentação, ilude estes jovens, enfim. Motiva para que eles ainda façam mais, para ganhar, né, com o conteúdo que produzem, né? Portanto, é um vídeo bastante importante. Os pais e a família deviam de assistir para estarem alerta, para estarem atentos ao que é que os seus filhos estão a fazer, o que é que estão a assistir nas redes sociais. É aquilo que eu deixo aqui, apelo para que isso aconteça, gente. E tentem falar com os vossos filhos que isto não é o melhor exemplo, não é o melhor caminho para a sua vida futura, gente. Portanto, agora o Felca também neste vídeo tem a conversa com uma psicóloga, a qual ela vai esclarecer quais são as consequências que pode causar, qual é os parâmetros, digamos assim, que se está a tratar, se é crime, se é prosto, enfim, não sei se posso dizer aqui. Enfim, gente, mas é uma exposição extrema de jovens que não têm noção, não têm maturidade de perceber aquilo que realmente se está a passar, o que é que realmente estão a fazer. Pronto, gente, é aquilo que eu vou vos deixar agora, é as imagens com a psicóloga e o Felca a falar sobre estas imagens todas que eu deixei aqui para vocês. Convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela está em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência, que a gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança, a gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi
situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é extremamente, é uma exposição extremamente que não cuida da saúde dele. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Acreditando nisso, é isso que eu tô vendo? Né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Ei! Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então, isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura, de fato, de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela vai falar, isso é legal, eu gosto, tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara, porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim, assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e
o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro, passou a ser inseguro, né, e você não teve esse reconhecimento, demorou às vezes anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato, né? Então é muito confuso para a criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável. Especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança. E deveria. Todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim, Fel. Até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular. Os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé, que tem tudo, está sendo exposto a tudo. Não está seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo de restringir? De cara, eu diria que pode ser tarde demais. Depois. Agora você tem só isso aqui, mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho e ele não sabe disso. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. Então acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu o conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso, eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto com certeza com um selfie muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor e aí falta várias habilidades de construção. Ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda assim, protetor que vai proteger ela. Não, ela está 100% de fora para dentro. E criança pede limite, não dá pra gente pensar que a criança vai, enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidades de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade e não de uma consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém sobre, e você deixou no seu coração, deixou interiorizado, existe um tempo certo
Ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com criança, mas também com adultos que nunca falaram. E sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar, de ter dificuldade de falar sobre. E aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Porque a família escolheu um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. É muito comum quando a criança, ou a pessoa mesmo, é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança, ou para um adolescente, ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância, que sente vergonha, às vezes nunca falou para ninguém, ou às vezes falou e foi desacreditado? Qual recado, ou qual conselho você daria para esse indivíduo? Eu acho que são dois movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho. Tô aqui com você. A culpa não é tua. Não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso é preciso falar, para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Então, eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você e a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Obrigado eu agradeço. Muito bom. Obrigada. Então, pronto. Espero que vocês tenham assistido ao tema da psicóloga a falar deste assunto. E antes de mais, espero que deixem aqui os vossos comentários, os vossos... né? Deixem a vossa subscrição, o vosso like e vão ao canal do Felca assistir o vídeo do início ao fim. Acho que isto tem um conjunto de responsabilidades, não só dos pais, mas toda a gente que está envolvida e é maior de idade, desde até as pessoas que deixam comentários nestes tipos de vídeos. E estas pessoas que fazem turminhas destes jovens assim, para ganhar dinheiro, gente. Isto para mim, são menores de idade e já estão a trabalhar. Estes jovens não dão importância à escola, gente. Se tivessem com o tempo mais ocupado a estudar, se calhar não tinham tanto tempo para ver estas coisas, gente, ok?